o amigo Fernando Moraes dos Reis. Fernando, que trabalha com gestão e liderança, eu tive a oportunidade de conhecê-lo através de uma mentoria, que olha que mentoria, que eu consegui grandes amigos, grandes profissionais em todos os pontos desse país. Fernando, gestão e liderança nos dias atuais, como é? É, de uma certa... Bem, primeiro, obrigado, né, Adriana, pelo convite. De uma certa forma, gestão e liderança, principalmente para 2023, é um desafio, né? É um desafio na parte de gestão, quando a gente pensa em otimizar resultado, e na parte de liderança é um desafio ainda maior, né? Tem uma das maiores consultorias de RH, que é a Robert Half, em que ela cita que o desafio do líder em 2023 é reter, motivar e atrair, reter e motivar talentos, né? E são três coisas super complexas e a mesma pesquisa ela traz um cenário que aí eu achei isso mais interessante na realidade, que em 2023 49% dos profissionais qualificados pretendem mudar de emprego. Emprego Nossa, buscando quase 50%. quase 50%, buscando ou maior rendimento, buscando maior equilíbrio de vida pessoal e profissional, benefícios, enfim, os motivos são diversos, né? Se você pensar que já é um desafio você motivar e reter colaboradores, e ainda que os bem qualificados, quase 50% pretendem mudar de empresa, você vê o tamanho do desafio que a liderança tem atualmente no dia a dia, né? E É nos muita dias coisa. atuais, né, Fernando, o que a gente analisa, nós somos uma geração assim, dos 40, 50, e nós estamos trabalhando com a geração dos 20. E muitas Exatamente. vezes eu já parei, eu falei, eu já fiz isso lá atrás. E como é duro você Uhum. sentir hoje na pele, principalmente quando você tinha essas pessoas de 40, 50 anos e você queria mostrar, provar para si mesmo que você era muito bom, obrigado. E a gente não percebia, só que na nossa geração era muito assim, respeitoso, por mais que você olhava aquelas pessoas de mais idade, você olhava com admiração, e muitas vezes você falava assim: ah, mas por que que ele está aqui se ele poderia dar espaço para os jovens? E hoje, quando os jovens fazem isso, muitos se doem. Mas eu falo assim, que são lições de vida que a gente tem que sentir na pele para valorizar, né? E saber entender. Uhum. Como que você analisa essa empatia nos dias atuais? Eu vejo que tem um ponto ainda adicional, sabe, Adriana, que é o quê? É, quando a gente olha o mercado de trabalho há 20, 30 anos atrás, esse jovem de 20, 30 anos de idade, ele não tinha poder de decisão, né? Era um modelo de mercado, de negócio, que o poder de decisão estava nos níveis mais sêniores, não só de experiência, mas como de idade, de maturidade, né? Então, assim, eu acabo até me questionando por vezes se existia mais respeito ou existia menos espaço para o jovem ser quem ele realmente é, porque esse negócio de que o jovem é meio rebelde não é novo, sempre teve, faz parte do desenvolvimento humano, né? O jovem ele olha a geração anterior como a geração que fez alguma coisa errada, né? E que ele, como jovem, ele quer mudar. E a geração atual olha o jovem como o que vai ser desse pessoal que está chegando, porque não tem jeito, né? Então, esse conflito de geração, eu acho que sempre existiu de uma forma muito transparente. Mas eu tenho quase certeza que
não se percebia tanto. Por quê? Porque não se tinha espaço. Essa é uma diferença que vem com a mudança do mercado e que vem com a mudança dos tempos, entendeu? A gente está num ponto onde executivos jovens são cada vez mais frequentes. A gente vive num ambiente em que empresários e empreendedores jovens são cada vez mais a realidade. Então, saber lidar com esse conflito de geração é algo extremamente necessário, tanto que vários locais se fala sobre diversidade, inclusão e diversidade, equidade e inclusão para a questão da diferença de idade, não só questões de social, gênero, tal, mas também para questões de diferença de idade, né? Então, eu realmente não tenho um ponto assim de afirmação em dizer assim, é um problema que antes não existia. Na minha visão, só não existia porque não tinha espaço, né? E agora, um fato hoje a gente percebe que as grandes corporações, quando conseguem associar a experiência com a inovação, com o mais jovem, os resultados são muito, muito, muito grandes, são muito, muito, muito interessantes, né? Então eu vejo que é um caminho essencial para quem quer ter melhores resultados. A gente até brinca, né, que os jovens de hoje, eles já nascem conectados. Esse é um Ah, grande sim, diferencial do mercado de trabalho. total. Eu vim da época ainda analógica, né? Não tão analógica, mas eu comecei assim, coisas simples, né? Eu comecei a trabalhar ainda no modelo sem computador, sem celular, né? Você Eu fez lembro que escola quando de datilografia, né? Confessa. quase passei na borda, passei Eu assim na fiz. raspinha, né? Eu não cheguei a fazer, mas quase fiz, né? Agora, por exemplo, hoje, né? Você falar para alguém, um exemplo, que está aprendendo a dirigir, que antigamente você ia de uma cidade para outra com base em mapas, ao invés de colocar no GPS, gente, é uma loucura. Tipo, eu me pergunto, hoje quando eu saio para às vezes ir na esquina de casa, eu já ligo o GPS do carro, né, pelo aplicativo, por uma série de motivos, e às vezes eu me pergunto, gente, como que eu fazia às vezes viagens sem esse recurso, né? Então, eu penso que é, esses profissionais mais jovens, eles não fazem nem ideia de como era, Já né? que Esse é você um ponto bem interessante. E já que você puxou o assunto viagens, uma menina que começou no COBOL, no Basic, hoje está lançando uma plataforma digital focada no turismo regional. Então, eu É isso falo, né, aí. são graças às tecnologias, você não parar no tempo, né, Fernando? Você está sempre É isso. buscando atualização para estar conectado com esse mercado que não para. E isso é o Uhum. trabalho também dos gestores e das lideranças. Ah, total. Assim, ó, eu gosto muito do Ernesto, que inclusive participou da turma de mentoria com a gente. Fiz a Meu, entrevista com ele, é uma gracinha, o senhor é, Ernesto. não, e assim, uma coisa que é impressionante, com 80 anos fazendo um processo de mentoria, tendo negócio, começando o negócio, tendo ideias. Assim, para mim, ele é um exemplo que não é tarde, nunca para começar. E a Não é humildade do tarde para aprender, começar. né? E a humildade do aprender. Então, assim, isso é um ponto que eu acabo até pegando bastante nos meus processos individuais,
porque hoje existe uma pressa em crescer, uma pressa em ser diretor, gerente, ter sucesso, né? E quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de profissão, o que a gente percebe que é muito mais uma jornada do que um evento, é muito mais uma maratona do que uma corrida de curta distância, né? E o Ernesto é um baita exemplo para mim, né, disso. Realmente é uma pessoa que está engajado, muito engajado com as coisas dele, né? E tem 80 anos e está começando novamente. Isso é muito bacana. E como funciona a jornada dinâmica? Ah, legal. A jornada dinâmica ela nasce em 2015, tá? Com o propósito de ajudar profissionais que querem alcançar alta performance profissional, tá? Então, assim, desde o começo, eu não fui para a área de vida, bem-estar, eu sempre foquei na área de carreira, porque eu entendo que muitas empresas, muitos ambientes corporativos estão doentes, sabe? Então, nós precisamos reaprender a como ser melhores líderes, como ser melhores gestores. A gente ainda vem de um modelo bem patriarcal e bem de cima para baixo, que o gestor não era gestor, era chefe, dava ordens, você tem que fazer isso, 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 isso. E hoje não cabe mais, né? Então, ainda existe muito resíduo de ambientes corporativos tóxicos, as pessoas ficando doentes. Tanto que saiu uma pesquisa, se eu não me engano, foi do ISMA, em 2021, que o Brasil, no ranking de estresse, ele está entre os 10 países com maior nível de estresse, né? Então, para mim, isso só é uma confirmação que sim, estamos num ambiente tóxico e precisamos mudar. Então, a jornada dinâmica surge com esse objetivo, né? Como que a pessoa consegue melhorar profissionalmente, como a pessoa consegue conquistar alta performance sem ter que abrir mão da vida inteira dela. Porque, Adriana, eu gosto de, eu vivo da parte de carreira e de negócios, mas eu gosto de falar assim, negócio, carreira é só um meio para você conquistar o que você quer de importante. Então, é um meio para sua família, para o seu filho, para sua filha, para uma viagem que você quer fazer. Então, simplesmente não é justo a pessoa entregar todas as energias e subir a montanha errada, deixar a família de lado, deixar a saúde de lado. Então, a jornada dinâmica, ela nasce com esse objetivo de ajudar profissionais e empresários que querem alcançar alta performance de uma maneira sustentável. E o melhor, você estuda algumas plataformas, né? Você estuda algumas redes sociais e você traz gratuidade para essas pessoas que têm dificuldade e aonde você Uhum, começa a conhecer o teu network, né? Ou seja, exatamente. ensinando de forma gratuita, você não olha o financeiro nesse primeiro momento. E por muito tempo, né, Fernando? Não é uma coisa assim que é 1 ou 2 horas. Eu fiz um treinamento com você que foi praticamente 3 meses na Exato. gratuidade, mas claro que você deu alguns desafios para estar chegando ali. É isso? É, Por que é, disso? vamos lá, toda empresa, tá? Aí vem o lado que eu sou apaixonado, que é de vendas, tá? Toda empresa tem que ter um funil de vendas, tá? Quanto maior o ticket, melhor tem que ser o seu funil de vendas. Então, o que que é um funil de vendas? Vamos começar por aí. Eu tenho uma primeira faixa, que é quem eu vou atrair. Depois
eu tenho uma segunda faixa de como despertar o desejo da pessoa. Depois eu tenho uma terceira faixa do despertar, atrair interesse, desejo, até que a pessoa vai contratar, tá? Esse funil é clássico, chama AIDA. Então, quando eu faço um programa com, de maneira gratuita, aberta, né, que eu faço tanto na rede social, como às vezes em grupos fechados, o que eu estou fazendo é despertando a consciência do público até o ponto dele me contratar. Obviamente, não são todos que vão me contratar, mas alguns vão, e isso tem que estar associado com o seu planejamento estratégico, né? Então, é possível? É possível. Agora, também é uma verdade, sabe, Adriano, que assim, apesar do material que é entregue ter um grande valor, ele ainda é um material nível um. A pessoa agora quer ir para o nível 2, mergulhar mares mais profundos, aí ele precisa ir para conteúdos mais específicos, mais personalizados, e aí a gratuidade não é possível, né? Entendi. Então, é uma forma de você ajudar a pessoa, mas também de você desenvolver a sua rede de networking e o seu ciclo de vendas, né? Então, faz parte da estratégia da empresa, isso que é bacana. E como você analisa o networking? Então, olha, eu tenho uma fala bem constante, tá? Networking é essencial para todo mundo que é empresário, para todo mundo que é profissional, tá? Infelizmente, o networking, ele houve uma Perdeu um pouquinho o banalização do foco, né? tema. Ele tem uma banalização do tema, tudo é networking, tudo nananã, e o networking ficou aquele cafezinho sem função, tá? Então, tem um conceito novo que chama netwaving, que é o que eu acabo defendendo e tenho focado bastante nele, que basicamente o que que é? O networking, ele é superficial, ele é raso porque ele visa quantidade, tá? Já o netwaving, o negócio dele é qualidade. Então, no networking é muito comum quando eu vou para uma rodada de negócio, eu vou para vender. Então, é muito comum no networking, quando eu vou para uma rodada de negócio, eu vou perguntando o que é que tem para o meu negócio. O netwaving já é o contrário. O netwaving, eu vou para o netwaving com a visão o que eu posso gerar de oportunidade de negócios. E isso faz uma diferença muito grande. Funciona? Funciona. Sempre depende, né? Primeiro você tem que ter uma clareza muito grande, mas muito grande, tá? Que a base do netwaving é a lei da semeadura. Então você está plantando e você vai colher. Talvez você não colha imediatamente, mas você está plantando para colher, né? Só que tem inúmeras vantagens, né, Adriana, como são relacionamentos mais duradouros, você tem um retorno muito maior, muito melhor. Então, eu sou fã dos movimentos que existem, tá? Eu prefiro chamar de netwaving para diferenciar, porque realmente houve uma banalização do termo networking, né? E é uma pena porque é essencial isso para qualquer negócio, para qualquer atividade profissional. É Quando essencial. você, quando você chega numa reunião, Fernando, que você não conhece ninguém, qual é o primeiro conselho que você dá para as pessoas que chegam até você? Que não te conhecem, Ah, desconhecem totalmente o Fernando,
não sabe que você é aquele Não. expert in Netway, né? E que Uhum. está sempre ajudando as pessoas, está sempre ensinando e trabalhando com gestão e liderança. É. Bora lá. Você tem duas formas de enxergar isso, tá, Adriano? Então, a primeira forma é você ter o seu pitch de elevador muito bem definido, né? Que é você falar o que você faz, a sua especialidade em 10 segundos, 15 segundos, que esse é o tempo que a pessoa demora para decidir se ela continua te dando atenção ou não, tá? E aí isso é muito simples, é basicamente você falar, sabe o problema tal, eu resolvo dessa forma, vamos conversar, né? Então, isso é um ponto quando já gerou o interesse. Agora, quando eu venho com a visão de netwaving, tá? Qual é o ponto que a gente presta atenção? A gente olha o ser humano como se fosse um grande quebra-cabeça, tá? Isso é muito bacana. Só que todo quebra-cabeça ele tem três tipos de peças. Primeira peça é a necessidade, segunda peça é a dor, e a terceira peça é propósito. Todo ser humano tem uma peça faltando, seja qual ela é. Tá? Então, quando eu vou para um local onde eu não conheço as pessoas e começo a interagir, eu fico muito atento para entender qual é a peça da pessoa que está faltando. Está faltando uma peça de necessidade? Está faltando uma peça de dor? Está faltando uma peça de propósito? Porque quando eu reconheço isso, eu consigo me conectar de uma forma verdadeira, né? E aí, ou eu vou conseguir ajudar a pessoa, ou eu vou conseguir conectar com alguém da minha rede que ajuda a pessoa. E aí tem um ponto que para mim é essencial. As pessoas estão preocupadas com os seus problemas, e não com o problema dos outros, tá? Tem quem se preocupa com o problema dos outros? Claro São que tem, mas de raros. via de regra, cada um quer resolver o seu problema. Então, se eu estou conversando com você e eu falar do meu negócio, por educação você vai me ouvir, talvez. Agora, se eu falar com você para entender o seu negócio, como eu vou ajudar você, você vai se abrir muito mais, entendeu? Então, é Perfeito. muito sobre o outro, não sobre mim, né? E se você ficar atento com isso, já é um grande passo para você poder desenvolver relacionamentos de qualidade, mesmo em ambientes que você não conhece praticamente ninguém. E eu falo da importância do teu trabalho, é porque você envolve pessoas de diversos segmentos. Sim. Então, agora eu vou te provocar. Dentro do turismo, como eu posso te ajudar? Ah, legal. Ó. O turismo eu vejo que tem um ponto que é muito crítico, tá? Em empresas que usam os serviços de viagem, porque normalmente empresas que atuam fora do seu estado, né, onde fica a matriz, a linha de custo de viagem geralmente é uma das mais altas, né? Então, eu e outros empresários precisam muito da sua expertise em relação a isso. Agora, um ponto que eu acho que é essencial e que você pode trazer como um ponto de contribuição muito grande é que você, como expert em turismo, você conhece muito de regionalidades, tá? E todo negócio, todas as vendas são feitas por pessoas. A gente Pessoas cons... compram de pessoas. Pessoas compram de pessoas. E pessoas são regionais. Pessoas são regionais. O paulista se interage, se relaciona diferente do mineiro, diferente do sulista, diferente do pernambucano, porque toda a parte de tradição e regionalidade é envolvida, né?
esse seu conhecimento, acredito que pode ser muito útil para mim e para diversos empresários. Tá, mas eu estou te perguntando assim, como dentro do setor você pode estar ajudando as pessoas e como a Rota do Turismo pode estar te ajudando. Ah, legal. Ó, dentro do setor, tá? É, falar com, falar não com quem é do setor especificamente, tá? Mas com usuários, é esse o primeiro ponto. E o segundo ponto, dentro do setor, tá? Eu entendo que existem vários profissionais, que têm o seu negócio, que têm a sua agência e que precisa estruturar o seu negócio. Aí eu consigo ser muito efetivo, Por tá? exemplo, hotéis, agências de turismo, estar Empreendedores em geral. ajudando essas pessoas a ser bons líderes. Você entraria Exatamente. dentro desse É aí negócio. que eu entro. É aí que eu entro. Então, você pegar, por exemplo, um serviço de hotelaria, né? Você tem uma baita estrutura por trás. Você precisa de bons líderes, porque um bom líder, além de ter um bom funcionário, esse é o primeiro ponto, o bom funcionário vai cuidar melhor do cliente final, do usuário final, né? Então, um hotel que tem uma liderança de excelência tem todo um grupo, tem toda tem toda uma comitiva de pessoas que tem relação direto com os clientes dos hotéis. Nesse ponto é onde eu consigo realmente preparar eles para que eles sejam líderes mais assertivos. Era isso a pergunta? Sim. E aí eu vou te provocar ainda um pouquinho mais. Bora lá, bora Nós lá. trabalhamos, o meu público, o meu cliente, Uhum, são os pequenos negócios, os pequenos municípios, porque quando nós falamos em regionalização, quando tá. eu te pergunto quais as cidades turísticas que você conhece, com certeza você vai me dizer algumas capitais e algumas cidades que têm praia, mas ao teu redor, não sei se você conhece muitas. E Uhum, aí, nós estamos falando com pequenos gestores, e quando você chega nele e fala assim: olha, vamos fazer tal coisa, a maioria das pessoas falam, mas eu já sei fazer. uhum, Como você uhum. consegue chegar nessas pessoas, Fernando? É É o trabalho sensacional. de liderança que você vai ter que trabalhar, e muitas empresas que são equipes, né? Que acham, não, eu já Uhum, sou um bom líder, mas será que é? Será que está uhum. preparado para o crescimento? São Você sabe barreiras que. que é uma barreira gigante. Eu tenho um processo, tá? Que eu não faço sozinho, tá? Esse processo eu faço com o meu sócio, que ele é especialista em processo e eu em liderança, né? E é justamente para empresas menores. Por quê? Empresas menores, que têm um, dois, três, quatro profissionais, muitas vezes os processos são informais, não são estruturados, né? Os erros são recorrentes, então a gente ajuda ele primeiro a entender o negócio dele de uma maneira adequada e depois criar os padrões de processos básicos da operação. E qual é a importância disso, Adriano? Conforme ele começa a crescer, ele tem um processo que pode sair da mão dele, porque o que que eu percebo muito, sabe, nessas eu presas que você comentou, né, que depende do dono. É um efeito sanfona gigante, né? Então, ele está lá na jornada dele de venda, vai, vende, 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 vende. Vendeu? Vendeu. Agora ele tem que atender. Aí ele vai, atende, 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 e ele para de vender, né? Então, enquanto ele está atendendo, obviamente ele não está atendendo, não está vendendo. Então, o faturamento dele fica de altos e baixos, né? E você pode pensar assim, poxa, mas se está aumentando a venda, por que não contrata alguém? A pessoa talvez não tenha estrutura,
Duas, o processo não é claro, então vai contratar alguém que não vai dar resultado, porque não vai saber o que tem que fazer, E medo né? até de delegar, né? A pessoa às vezes tem medo de mostrar o seu Medo. negócio. É, o medo de delegar é um negócio bem interessante, porque o que acontece, né? Quando você delega atividade, mas você não delega a responsabilidade, tá? E aí, qual é o comum? A pessoa vai falar assim, se eu vou ter que responder por isso, para que que eu vou delegar? Não Mas se é? ela não permite, Né? E aí vem um outro ponto também, que é o quê? É, você contratar alguém, você precisa treinar. E treinar leva tempo, é, leva recursos. Nem todos têm a estrutura que é necessário para isso. Então, assim, eu entendo sim que é um grande desafio. Agora, sendo muito sincero, o empreendedor, seja pequeno ou grande, ele só consegue passar para o próximo nível com acompanhamento. Senão, ele vai continuar fazendo as coisas do jeito que sempre fez. E fazer as coisas do jeito que sempre fez significa ter os resultados que sempre teve. É isso. e quais são as dificuldades de todos os atendidos que você tem, de todos os clientes? O que que você fala assim, ó, isso é comum dentro de uma empresa? É o processo de Então, comunicação que não flui muito bem, ou a empresa se preocupando muito com o marketing, pouco com a comunicação, ou se preocupando apenas no atendimento, ou às vezes nem tanto. vamos lá. Vamos. Aí a gente precisa dividir como público aqui. São pequenos e médios empresários, eu vou falar a realidade de pequeno e médio empresário, tá? Dificuldade que eu vejo número um, tá? Que acontece é o quê? A pessoa, ela tem uma paixão, ela sabe fazer tecnicamente muito bem uma coisa, mas ela não conhece o negócio, tá? Então, ela sofre por isso. Ela tem uma grande paixão, ela sabe, sei lá, a pessoa é uma excelente confeiteira, faz um bolo de uma forma maravilhosa. E aí fala assim, eu vou abrir a minha confeitaria. Só que a confeitaria não é só fazer bolo, tem que fazer administração, tem que fazer gestão, tem que saber empreender. Essa é, eu vejo, a dificuldade número um. A dificuldade número dois, grande parte dos empreendedores investem no seu empreendimento por necessidade e não por oportunidade. Então, a pessoa, sei lá, trabalhou 20, 30 anos, foi mandada embora, acha que com 20, 30 anos não vai conseguir se recolocar, então agora eu vou abrir um negócio. Só que aí ele usa o recurso dele para abrir um negócio, vai, abre e não fez um planejamento, não estruturou, e aí começa a bater cabeça. E, e é comum bater cabeça, não é esse o problema. O problema é o fôlego que você tem para isso. Porque se você tem um colchão financeiro que fala, beleza, posso bater cabeça por muito tempo, ok, você consegue estruturar. Mas normalmente a pessoa começa um negócio precisando vender para pagar, vender o almoço para pagar a janta. E se isso não está bem planejado, e aí, como que faz? Né? Então, os dois principais problemas que eu vejo. Um, que o empreendedor geralmente vai pela sua paixão e esquece que tem toda uma parte de administração e gestão que é necessária. Dois, falta de planejamento. E tem Isso, aquele que acha que vai trabalhar bem menos, né? isso é uma, isso é graças a uma romantização que tem absurda do que é empreender, né? Essa ideia de que você é, é, vai trabalhar bem menos, que aí eu não vou ter chefe, eu vou mandar, isso não existe, né? Isso é uma baita besteira. Eu falo que Vamos lá. todo funcionário um dia deveria ser patrão, porque ele vai valorizar quem está pagando o teu trabalho, teu salário, porque não é É, fácil. não, e essa ilusão assim de que
Aí eu não vou ter chefe. Claro que vai, eu sou cliente e sou chefe. Fernando, para as pessoas que queiram contratar os seus trabalhos, Pô, dá o teu contato, como que nós podemos estar fazendo isso? tá legal. Você me achar é bem simples, tá? Todas as redes sociais eu tenho o mesmo usuário, que é Fê Moraes com I, Reis. Então é só você digitar lá Fê Moraes Reis, tá? Que você vai chegar facilmente. Ou através do site, o site é jornadadinâmica.com. E aí lá tem todos os meus contatos, tem conteúdo gratuito, tem toda uma base de material que você pode usar no seu dia a dia para dar os primeiros passos, né? Enquanto você não adquire musculatura para poder fazer um programa, um trabalho mais detalhado e mais específico. Você está falando muito assim de trabalho detalhado. Para uma pessoa que queira contratar a sua consultoria, a Uhum. sua mentoria, qual é o investimento necessário? Ó, eu tenho dois processos, tá? O primeiro processo é um processo de 30 horas de trabalho, mais ou menos, tá? E esse é individual, tá? Então sou eu e a pessoa. O custo hoje, o investimento hoje dele é de 15 mil, tá? Ok. E aí a gente tem 10 semanas, que dá mais ou menos 3 horas por semana, tá? De trabalho. O segundo produto que eu tenho, a pessoa pode fazer esse acompanhamento pontual. Que aí são encontros de 2 horas que a gente vai tratar dos temas do mês, da semana, tá? E aí é proporcional à hora, né? Então aí o valor é R$ 1.100 por essas 2 horas, tá? Então o que que normalmente acontece? A pessoa faz o programa completo e depois ela pode, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, fazer esse acompanhamento pontual, tá? Além disso, eu tenho um treinamento aí voltado para a área de liderança, mas aí é em grupo, é treinamento, são 60 horas de treinamentos, de treinamento, né, que é um dos pilares, é liderança, tem um outro pilar, que quem faz é o Sérgio, que é processo, e o outro pilar de pessoas, quem faz é a Lucila, que o valor de cada pilar, o investimento é de R$ 5.400. E aí você faz 60 horas. Então, 5.400 para liderança, 5.400 para processo, 5.400 para pessoas. A única diferença é que é em grupo e são 60 horas. Dá quase 3 meses aí de aula, acompanhamento, exercício. São produtos e processos bem interessantes. Ou seja, tem para todos os bolsos, para todos os Para gostos, todas as necessidades, inclusive. principalmente. E É, eu garanto, agora é uma palavra assim, de quem teve o gostinho do eu quero mais, aham. porque a gente aprende demais com você. Se no conteúdo Obrigado. gratuito foi aquilo, imagina no É isso. conteúdo pago. Conheci o Fernando, já te contei isso, e não poderia deixar passar, Fernando, nessa entrevista. O meu, não digo o primeiro patrão, mas o grande líder que passou pela minha vida se chamava Uhum. Fernandes dos Reis. Tanto é que no É isso, comecinho eu já comentou comecei, isso. Fernandes, opa, peraí, é Fernando. Uhum. Uhum. E era o senhor Fernandes dos Reis, que foi um grande líder que me ensinou muito da minha vida, da minha trajetória profissional. E quando Uhum. eu te encontrei no LinkedIn, eu falei, gente, não é possível. É o outro Fernandes? E aí, porque é Fê, né? Fê dos Uhum. Reis. Eu falei, vou Exato. conhecer. E foi Uhum. aonde eu comecei a acompanhar o teu trabalho. Então, Uhum. se precisar de recomendação, conte com a minha. Te Muito desejo todo obrigado. o sucesso do mundo, Fernando. Precisando de mim, você tem uma profissional e uma amiga. Conte Muito comigo e eu obrigado. sei que eu posso contar com você. Uma profissional, uma amiga e uma companheira, né? Verdade. Somos rotarianos. E isso é bem bacana, porque, assim, sabe, o Rotary é uma baita escola também, né? De relacionamento, de visão de mundo.
né? Eu sou um defensor da causa, né? Então, muitas vezes eu falo assim, sabe? Poxa, eu quero começar o processo, mas agora eu não tenho como. Poxa, começa a se envolver com instituições como Rotary, como Lions, sabe? Porque são instituições que preparam a pessoa, né? Então, em todo local que eu vou, eu sempre falo que eu sou rotariano, porque a mudança que isso gerou em mim, a mudança que nós conseguimos gerar em quem precisa, é muito grande, né? Então, eu não podia deixar de fazer esse comentário final. E é fantástico, eu falo. Você começar a olhar o problema do outro mostra que o teu não vale nada. É muito É isso aí, pequeno, né? É uma é noção isso aí. de grandiosidade. E graças a Deus eu tenho esse presente. Eu falo que foi um É, presente que a vida me deu e estou é, conhecendo pessoas maravilhosas. Gratidão, Fernando. legal. Muito obrigado, viu, Adriana? Muito obrigado. Imagina.